Pronto, consegui. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estou iniciando mais uma live, então quero dar as boas-vindas a todos, a todas e a todos por essa live. Oi, Alex, tudo bem, querido? Alex está chegando, daqui a pouquinho a gente começa a live com o Carlos. O tema de hoje nós vamos falar sobre orientações afetivos sexuais e suas flexibilizações, né? Não vamos falar um pouquinho sobre a definição de orientação sexual, né? Ou um termo mais completo, orientação afetivo sexual, falar um pouquinho sobre isso. E o Carlos, que já chegou aqui, inclusive, já chamo você, tá, querido? Só um detalhe, vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Só sinalizem para mim. Ó, o Gui, tudo bem, Gui? Boa noite. É, eu só me pontuem, só me sinalizem, por favor, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Eu tava com probleminha um pouquinho antes de começar a transmissão e tava com. Obrigado, Alex. Tava com um problema. Tava com problema, assim, eventualmente tava com um probleminha de sinal, mas acho que agora tá estabelecido, tá bem. Também pudera, né? Sexta-feira à noite, tempos de lives, então sexta-feira é um horário super concorrido. Obrigado por vocês estarem me indicando. Então tá bom, eu vou chamar o Carlos aqui pra gente, pra gente começar o nosso bate-papo. Pronto. Pronto. Boa noite. Boa noite, querido. Começamos. Tá vendo? Des- Desculpa o atraso. Imagina, que desculpa nada. Ó, eu tava falando, eu costumo sempre fazer o seguinte, eu falo um pouquinho. é, eu sempre começo uns 5 minutinhos antes, que eu vou fazendo essa salinha, vou recebendo as pessoas. Eu não costumo falar muito do convidado, eu deixo para você se apresentar, porque você, se eu ficar falando de você, eu vou ficar rasgando cedo aqui, elogios, então só falar um pouquinho o seguinte. O Carlos é um grande amigo, que eu tive a grata surpresa, a grata satisfação de conhecer uma pessoa que conheci no curso de pós em terapia sexual. E uma pessoa que fala muito e muito bem, um grande conhecedor, um grande profissional, fala muito bem sobre masculinidades, muito embora hoje o tema não seja necessariamente sobre esse, mas o Carlos ele tem um trabalho de conclusão de curso que é sim o tema, e aí o motivo de eu convidá-lo, que é o tema de hoje, né, da live. Então, enfim, já feito só essa pequena introdução, por favor, senhor Carlos, se apresente. É para falar de mim? Então tá. Ah, fica à vontade. Bom, obrigado aí pelo. Eu sou meio tímido para elogio, né? Você sabe, então fico com E é a primeira vergonha. live É, dele, viu, gente? Por é isso a que minha ele tá primeira nesse live. também. Tô sem graça também porque é a primeira vez que eu faço isso em público. Não tô acostumado, não. Dar aula é mais fácil do que fazer isso, né? Mas finge que Incrível você que está só pareça. conversando comigo. Finge que é só um. É como se fosse uma transmissão de WhatsApp, uma conversa de WhatsApp. Pronto. Mais Tá. fácil. Não, tô levando por aí. Bom, eu sou Carlos José Teles, como o Breno falou, sou psicólogo clínico, tenho formação em psicologia clínica na perspectiva fenomenológica existencial. Sou sexólogo, terapeuta sexual, inclusive o curso de terapia sexual eu fiz junto com o Breno, na Unisal em São Paulo. Trabalho em clínica já, se eu não me engano, há uns 5 anos. Atendo principalmente homens, né? 60% da minha clientela é feita de homens. E que tem um trabalho E maravilhoso sobre com masculinidades. Um cara que eu tenho como referência sempre na área também. o interesse pela masculinidade surgiu ainda na faculdade, né, Breno? Porque eu me lembro que quando a gente ia fazer qualquer pesquisa relativa a isso, inclusive eu tenho uma colega de faculdade que apareceu aí, beijo, Thaís. Então, a gente discutia, eu sempre reclamava, porque toda hora que a gente ia fazer uma pesquisa sobre qualquer coisa da psicologia voltada para o homem, só Uhum. aparecia violência, agressão, e eu falava assim, tá, beleza, os homens fazem parte desse quadro, né? Por causa da masculinidade tóxica, da heterossexualidade
que agora eu fiquei nervoso, esqueceu, compulsória. Isso. Então, eles fazem parte disso, mas e aquele cara que não faz? Ele não tem voz, ele não é visto, ninguém fala dele. E o cara que procura a gente justamente para ter um crescimento pessoal, para sair desse lugar de opressão que ele também vive, né? Que ele também é colocado. E aí surgiu o interesse, começou por lá. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso de faculdade, né? Foi em masculinidade também, Olha que está bacana. publicado inclusive na Sbrash. E o meu trabalho de conclusão do curso de terapia sexual também foi voltado, mas aí já foi para um avançozinho de quem é esse homem, como esse homem trabalha a orientação sexual dele quando ele tem outros desejos que a sociedade não permite que ele tenha. É. Então aí Então, eu resolvi falar da heteroflexibilidade. perfeito. Então, eu quero aproveitar a tua deixa já para fazer, então, essa primeira provocação, né? Só para a gente entender. Quando a gente está falando Vamos como provocar. o tema da live é a orientação afetivo-sexual, eu acho que é legal porque a ideia de orientação sexual, muito embora ainda possa ainda trazer muitas dúvidas, né, para a população, para a sociedade, a diferenciação entre orientação sexual e identidade de gênero, mas tem cada vez mais ficado mais conhecida, né? Tem circulado com mais frequência esse tipo de conhecimento. Então as pessoas estão se apropriando de alguns conceitos, como a ideia da heterossexualidade, a bissexualidade, a homossexualidade e outras variações que vão surgindo aí nos estudos sobre sexualidade dentro das orientações. E é bacana que quando a gente pensa na ideia de orientação afetivo-sexual, a ideia do afeto, porque a gente não pode desvincular, né? Principalmente quando a gente pensa, quando a gente fala tão somente orientação sexual, parece que a gente está voltado sempre para um discurso do sexo, da prática sexual, né? E aí você vai desvinculando somente esse viés para contemplar também os afetos que fazem parte das construções dos relacionamentos, né? Das projeções dos vínculos que a gente vai criando com os outros, né? Com as pessoas. Então, pensar numa orientação afetivo-sexual, essa ideia do afeto também faz todo sentido e ela é necessária dentro desse debate. E aí, diante disso, você traz a ideia das flexibilizações, né? Então, assim, aí agora olhando para os seus estudos, né? O que você foi percebendo? Por que você quis falar sobre isso? Pode falar palavrão? Pode falar palavrão. Porra, por Gente, que não? deixa eu explicar. Eu sou carioca, então quando eu falar cara, tanto serve para homem quanto mulher, tá? Porque para carioca, cara é todo mundo. O Breno Perfeito. sabe disso, porque ele é carioca também, Não tem residente gênero. de São Paulo. Cara, o que me incomodou, o que começou a me incomodar foi ouvir relatos dentro da própria clínica, né? De homens que eles chegavam com uma demanda de confusão criada por outros homens, né? Então, a máxima que eles traziam para mim é: homem que come viado é viado. E eles falavam: eu não sou, né? Então, e isso a gente está falando de uma época onde ainda não se falava de sexualidade, Uhum. ainda não se falava nessa variação dentro das sexualidades, né? Ou você era heterossexual, ou você era homossexual, ou você era bissexual. E Isso. esses caras falavam o seguinte: não, eu não sou bissexual. Eu sou heterossexual, eu gosto de me relacionar com mulheres, eu não vejo um futuro é, com um relacionamento afetivo com um homem, mas de vez em quando eu gosto de ir lá e gosto de transar, e o que, que isso faz de mim? E aí eu comecei a notar também que alguns homossexuais traziam essa mesma discussão, né? Que aí Hum. eles falavam, né? Falaram assim: pô, eu sou homossexual, me identifico como homossexual, a minha relação afetivo sexual de preferência são com homens, só que de vez em quando eu vou lá e transo com uma mulher, mas eu não me considero bissexual também, porque como live do que você fez ontem, eu esqueci o nome do rapaz, da O Rodrigo. bissexualidade de Rodrigo. Pois é muito mais abrangente que o simples fato
transar com homem e transar com mulheres. E aí isso começou a despertar a minha curiosidade e eu comecei a ler sobre isso. Naquela época não tinha muito aqui, né? Uhum. Tinha mais lá fora que já começava a se discutir dessa fluidez. E aí eu comecei a estudar e comecei a pesquisar quem são esses caras. Como a minha clínica, perdão, quando a minha clínica é toda voltada para dentro do homem heterossexual, porque é esse cara que chega no meu consultório, eu comecei a ir para essa vertente dessa pesquisa para a heterossexualidade, que acabou virando heteroflexibilidade. Mas deixa eu explicar para vocês. Tá. Para você, para todo mundo. Você sabe, né? Porque a gente discutiu muito isso durante, sei lá, a gente já discutiu isso uns 4 anos? Ah, por Acho que aí. já uns 4 anos, né? Mas eu... Mas para a galerinha que está me ouvindo, eu entendo todo ser humano como fluido, tá? Eu sou fluido, o Breno é fluido e muitos de vocês aí que estão me ouvindo também são fluidos. Só que a gente, da mesma forma como eu me identifico pelo gênero masculino, né? Eu sou cisgênero, quando eu vou, como é que eu vou falar isso? Quando eu vou direcionar a minha sexualidade, às vezes ela vai dar uma variada. Eu prefiro transar com homens. Mas isso não significa que quando eu ver uma mulher, eu também não vou sentir tesão por ela. Então eu comecei a notar que muita gente, não todo mundo, quando a gente tem uma sedimentação do que nós chamamos comumente de orientação sexual, quando a gente tem uma sedimentação disso, a gente passa a entender que sou homossexual, ponto, me aceito como homossexual e me identifico como homossexual. Sou heterossexual, me identifico e me aceito como heterossexual. E a partir daí eu vou trabalhar o que passa pela minha cabeça. E eu me perdi. Não, deixa eu aproveitar. Não, deixa eu Me perdi aproveitar mesmo. Deixa eu aproveitar esse pequeno lapso, então deixa eu só fazer um resumo. Pegar isso que você está falando, até para já trazer uma explicação Você está craquelando. Como? E aí, me dá cola aí, eu tô cheio de cola aqui. Porque é assim, o Carlos está falando sobre... O Carlos já trouxe alguns conceitos que eu acho que é importante a gente entender, né? Breno, falei... você tá craquelando. Clac, 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 clac. Eu não tô te ouvindo. Ah, é? Você não tá me ouvindo? Vou esperar. Pera aí. Deixa eu ver, pera aí. É verdade, deu um probleminha. Pelo menos a imagem do Carlos travou para mim. Aí, voltou? Voltei? Tá voltando, peraí. Tô aqui. Tá, ótimo. Normal. Isso vai acontecer, talvez aconteça mais de uma vez, inclusive. Pode ser. Você ia Pode pegar ser meu lapso para falar alguma coisa. Mas pode ser que isso aconteça outras vezes, mas tudo bem, a gente espera um pouquinho, deixa voltar o sinal e a gente toca em frente. O que eu ia fazer, o resumo do que você falou até agora, é que assim, você já está trazendo alguns conceitos que é importante a gente ir explicando, né? Então, quando o Carlos fala sobre o Carlos falou, eu sou cisgênero, né? Eu sou um homem cisgênero. Cisgeneridade... Esqueci que eu não tô... Não, mas tranquilo, acho que é importante a gente pontuando isso. Cisgeneridade é quando a pessoa ela se identifica com o gênero que lhe é atribuído ao nascimento. Ou seja, são pessoas que você nasceu com o órgão genital, né, masculino, tanto o órgão externo quanto o interno, o aparelho masculino. Ele se identifica a partir daquele órgão, é atribuído um gênero a ele, o gênero masculino, e ele se identifica com esse gênero. Então, ele é uma pessoa cis. O contrário são pessoas trans que elas não vão se identificar com esse gênero que lhe é atribuído ao nascimento, ou seja, pessoas que nascem num corpo lido como masculino, mas elas se identificam como mulher, né? Com gênero feminino. Então, pessoas trans é o contrário de pessoas cisgêneras, tá? Transgeneridade é o contrário de cisgeneridade, tá? Então, só para a gente pontuar esse primeiro tópico. Então, o Carlos, ele é um homem gay, cisgênero, ou seja, homossexual. Gay,
nós estamos falando de orientação sexual. Orientação sexual, diferente de identidade de gênero, orientação sexual é a maneira como você projeta, você é orientado a projetar o teu desejo e a tua atração. A tua atração afetiva ou sexual a uma outra pessoa. Então, sendo homossexual, você projeta o teu desejo para alguém do mesmo gênero. Sendo heterossexual, você vai projetar esse desejo para alguém do gênero oposto. Ou sendo bissexual, você vai fazer essa projeção para ambos os gêneros, masculino e feminino. É que na bissexualidade, depois a gente vai discutir isso melhor, né? Tem outras variações aí. Enfim, e o legal é que você foi percebendo tudo isso, na clínica, né? Na clínica, sim. E na discussão até, assim, na discussão acadêmica em si, né? Bom, vamos lá, eu não sou acadêmico, eu sou clínico, eu não dou aula, não vivo na academia, não vivo nas universidades, mas conversando com colegas de faculdade, com colegas de pós-graduação, com colegas de especialização, a gente sempre levantava essas questões, né? Eu gosto muito daquela parte daquela fala da Guacira Lopes Louro, que ela fala que a sociedade, a política, a religião diz como a gente deve agir, pensar, se comportar, né? E aí eu trazia sempre isso. Eu falava assim, gente, numa sociedade onde, na maioria das vezes, eu não posso ser eu mesmo, eu tenho que ser aquele que esperam de mim, como é que fica esse meu eu? Né? Por que eu não posso ser simplesmente? Eu estou lendo agora aquele book dos meninos, as 25 crises da masculinidade, esqueci o nome do site. Ah, tá, do Papo de Homem. O Papo de Homem. Papo de Homem, isso mesmo. Eu tô lendo o coisa dele e o Danilo, o nome dele está por aqui anotado, Danilo Gonçalves. Ele traz uma fala da Maria Bethânia que eu acho que se enquadra muito bem nisso. A Maria Bethânia, ela simplesmente fala: ser gay é a mesma coisa que não ser. Vamos trazer isso para o homem heterossexual fluido. Tá. É a mesma coisa que não ser. Isso não importa a ninguém. Isso só importa a mim. Por que eu não posso simplesmente ser? Uhum. E o Danilo vai trazer uma discussão muito legal, que é isso que eu estou tentando trazer na próxima fase da próxima monografia. Se ele tem vontade, se essa vontade é válida, se isso não prejudica ninguém, por que eu não posso simplesmente ser quem eu sou? E aí, se eu quero dizer, a fala dele está anotada aqui em algum lugar que eu já me perdi. Mas pode. Eu acho já perdi aqui. Tem um monte de papel que o ar-condicionado já espalhou, então eu não vou encontrar, que eu não numerei. Ele fala mais ou menos assim, ele diz que, ele fala o seguinte: se você tem um desejo, se você tem a vontade, se não tem nada a ver com isso, vai lá, encara, faz. Se é válido, faz. E aí é isso que eu quero dizer para esses caras, que eles estão muito presos na máscara. Pô, Breno, a gente vai ter que discutir muita coisa. A gente vai ter que discutir masculinidade tóxica. Com certeza. Heteronormatividade, heterossexualidade compulsória, heteronormatividade. Esses caras estão presos nisso tudo. É verdade. E eles se perguntam, por que eu não posso ser esse cara? É bem isso mesmo. Essa heteronormatividade, essa heterossexualidade compulsória, quem debate muito bem sobre isso, inclusive, pensando em autores aqui no Brasil, o Leandro Collin, né? Os estudos queer vão falar bem sobre isso, mas o Leandro Collin, por exemplo, o Richard Mickosi, são dois teóricos, e a própria Guacira Lopes Louro, que fala muito bem também, embora a Guacira ela não vá discutir necessariamente a heterossexualidade, mas os questionamentos dela sempre vão nesse sentido, né, de pensar também essas imposições sociais.
quando a gente pensa numa heterossexualidade compulsória, nós estamos falando num modo de ser e de estar no mundo, que são normatizações que servem mais para engessar e enquadrar as pessoas e os relacionamentos num modo único de ser, em detrimento de uma opressão, de uma rejeição, de um aniquilamento de qualquer coisa que seja o contrário dessa norma. Então, é como se socialmente só fosse possível uma única forma de existir, o amor e as relações amorosas, os vínculos afetivos, que seria através dos vínculos heterossexuais, né? E daí a ideia de uma heterossexualidade compulsória. Então, é disso que nós estamos falando. E é muito legal a gente discutir isso, e eu concordo, Carlos, a gente vai ter que falar sobre muita coisa mesmo, porque a gente precisa desvincular, desmistificar essas normatizações que tanto são violentas ao ser humano, né? Uma coisa que eu li há pouco tempo e eu não vou saber te dizer da onde eu estou trazendo essa referência, foi o quanto... primeiro, deixa eu fazer um pedido de desculpa. Gente, olha só. Eu entendo o homem branco, heterossexual, cisgênero como opressor, tá? Eu não quero aliviar isso. Afinal de contas, eles têm privilégios que o negro, a mulher e o gay não têm, né? Então, eu não estou querendo diminuir essa opressão que os outros sofrem. Mas o que eu quero trazer para a discussão é o seguinte, por mais que vou usar o Breno como referência porque ele me permite sempre isso, por mais que o Breno faça parte desse quadro de opressão, ele faz parte do opressor por ele ser branco, heterossexual, cisgênero, isso não impede que ele sofra essa opressão. Exatamente. Que ele não sofra isso também. Isso dá lugar de fala a ele? Não. Porque ele continua sendo privilegiado por ser heterossexual, branco e cisgênero. É isso aí. Mas isso não impede que ele sofra o preconceito, que ele sofra a opressão. Uma das discussões que eu quero sempre levantar, e eu sempre jogo essa bomba em cima dos meus orientadores, é justamente isso. Porque é bomba, né? Porque a pessoa não está preparada para ouvir um discurso defendendo o homem que é opressor. Veja bem, eu não estou tirando o papel de opressor dele. Eu só estou dizendo que dentro dessa opressão, eu, enquanto opressor, eu também sofro. Eu também sou martirizado. Porque eu sou obrigado a viver uma vida que me é imposta. Inclusive por mim mesmo. Né? Então, inclusive, eu estou para publicar isso no meu Instagram esses dias, que é justamente, me fizeram essa pergunta outro dia, né? Eu fiz um post que chamou muita atenção, que só quem pode falar de negro é racista, só quem pode falar de racismo é negro, só quem pode falar de machismo é mulher, e de LGBTfobia são eu vi isso. Você viu? Isso rendeu uma repercussão que as pessoas começaram a me perguntar, por que o homem branco cisgênero não pode sofrer preconceito? Pode. Só que ele não pode dizer que ele sofre preconceito igual a todos os outros. Exatamente. Ele vai sofrer preconceito, como você falou ontem com o André, no urso, né? Gordofobia. Então, os ursos sofrem... Eles são homens, são brancos, são héteros e são gordos. Não o urso em geral, não o urso gay. E ele sofre uma discriminação por ser gordo. Você sabe que... Deixa eu aproveitar. Eu acho que então, eu não estou defendendo... Eu tenho que deixar claro que eu não estou defendendo o opressor, tá, gente? Eu acho que é sempre... Não defendo a opressão, veja bem. Não me chame de Duarte. Eu entendi. Meu sobrenome é Teles. Vamos entender. É verdade, não é Regina Duarte, né? Vamos entender o que o Carlos está falando. Eu gosto das lives, sempre de deixar referências de livro, até para ilustrar muito do que a gente está falando. Tem um livro aqui, da Djamila Ribeiro, O que é Lugar de Fala. É muito bom. Eu acho que isso é muito importante a gente falar disso, porque é o seguinte, quando o Carlos ele fala que para se discutir racismo é o negro, para se falar sobre violência contra a mulher, lógico, a mulher, para se falar sobre homofobia,
a população homo, trans, lesbofobia, né? População LGBT. Por quê? Porque essas pessoas, de fato, elas sofrem diretamente essa violência. Eu, como homem cis, branco e que reconheço meus privilégios, não é que eu não possa discutir isso, eu posso, mas eu jamais serei protagonista, porque não é o meu lugar de fala, não é o lugar de onde eu falo, né? Não é o lugar de violência que eu sofro. Pelo contrário. Mas né? isso não significa que você não possa militar. Exatamente. Você pode militar. Não é teu lugar de fala. Mas você pode militar, você pode ir contra, você pode... Entendeu? Esse lugar de fala, a Djamila, ela é muito clara. Assim, essa ideia de lugar de fala surgiu dos estudos sobre jornalismo, né? do jornalismo. Que era o seguinte, era quando a pessoa ia fazer uma entrevista e ela ia perguntar para as pessoas do local o que elas achavam sobre determinado problema, porque sempre se partiu no jornalismo dessa concepção de que, poxa, ninguém melhor do que as pessoas que vivem no lugar para falar sobre os problemas que eles sofrem. Então, a ideia do lugar de fala é exatamente esse. Ninguém melhor do que uma mulher para falar sobre estupro, por exemplo, sobre cultura do estupro, do que esta mulher que sofre essa violência direta, né? Então não cabe a gente, homens, ficar intervindo, dizendo, tentando explicar para uma mulher sobre as violências que elas sofrem, né? A mulher ela conhece o suficiente para poder falar com propriedade sobre isso. Não adianta eu chegar para um homem gay, para uma mulher lésbica e falar sobre homofobia, sendo que eles vivem isso todos os dias, né? E são pessoas que podem falar isso com propriedade. Então é isso que é lugar de fala, né? Mas isso não tira da gente a possibilidade de poder aprender. Então eu sempre brinco, por exemplo, eu sou intruso sempre. Eu sou um homem branco cisgênero, e esse meu lugar de privilégio eu reconheço e eu sempre digo, é um privilégio que me dá a seguinte condição, de poder me aproximar das pessoas, de poder, primeiro, reconhecer esse privilégio que eu tenho, mas fazer com que esse meu privilégio se torne um grande aprendizado para mim mesmo. Porque escutar o Carlos falando sobre heteroflexibilidades, homoflexibilidade, sobre essa flexibilização, vai de encontro àquilo que eu sempre aprendi em relação às construções da minha heterossexualidade. Eu sempre achei que a heterossexualidade seria algo sólido, único, determinado, né? E muito pelo contrário, olha a pluralidade que tem, né? Quando a gente pensa em sexualidades, em flexibilizações, que de fato, eu acho muito legal isso que o Carlos diz, que ele parte da premissa de que todo mundo é fluido, e é verdade, a gente vive uma sexualidade fluida. Né? E por que ela pode ser, né? Eu não sou psicanalista, então você nesse ponto tem lugar de fala, né? Melhor do que eu, porque você estudou mais a psicanálise do que eu. Mesmo você também não sendo psicanalista. Mas o Freud vai trazer isso, né? Ele vai dizer que no desenvolvimento psicossexual da criança é a partir de uma certa idade que essa criança começa a levar o desejo dela para o mesmo sexo, para outro sexo, e aí vai vendo, sei lá o quê, que eu acho que a gente está entrando na fase do complexo de Édipo, né? Que é quando isso surge. Mas até um certo momento, a criança, ela não... Eu lembro de uma amiga nossa de curso, que eu não vou dizer o nome dela, porque ela não eu tinha que ter pedido autorização antes, que ela falava assim do filho dela: meu filho pede carrinho, eu dou. Se meu filho pede uma Barbie, eu também dou. Agora, quando meu filho crescer, se ele quiser brincar de Barbie ou de carrinho, isso é problema dele. É isso aí. A gente tem uma professora que falou que a filha pediu, quando criança, pediu um carro de controle remoto, de não sei o que, para o pai, e o pai deu. E agora, quando adulto, ela não quer dirigir um carro todo fofinho de menino, ela quer ficar do pai. Mas isso não é essa fluidez que eu estou falando. A criança não tem noção para onde ela vai. A criança, em algum momento, ela vai ter essa noção. Mas até um certo momento, a gente é fluido. E a gente é fluido, inclusive, hoje. Porque se a gente for tão rigoroso, mas tão rigoroso, aí eu estou falando de afeto, não estou falando de erotismo nem de sexualidade, estou falando de relacionamento. E aí eu tenho que agradecer a Nayana,
né? Porque a Nayana é uma amiga minha que mora em Belo Horizonte, e ela me mandou esse post que eu achei o máximo, que é uma pessoa diferenciando o que é relacionamento afetivo, relacionamento erótico e relacionamento sexual. Porque a gente Olha não que. se dá conta que é diferente. A gente não se dá conta. Por É, exemplo, eu, eu tenho se eu não puder direcionar meu afeto para homens heterossexuais, porque isso não é permitido pelo fato de eu ser homossexual e isso significar que eu estou desejando essas pessoas, o que eu faço com meu pai? O que eu faço com meu irmão? O que eu faço com meu primo? O que eu faço com meu perfeito. amigo? Então, a relação afetiva em si, ela é fluida. Porque você, enquanto homem heterossexual, você consegue amar um amigo, amar seu pai, amar seu irmão, seu cunhado e por aí vai. Cunhado não é parente, né? Mas tudo bem, a gente faz uma dentro. Então, sabe? Então, existe uma fluidez aqui nesse momento. Só Uhum. que, só pelo simples... olha, eu antes de, há muitos anos atrás, quando eu tinha 19, 20 anos, por aí, uns 31 anos atrás, eu trabalhei numa agência de seguros. Naquela época ainda existia agência de seguros, ou seja, Tá. você procurava um escritório para fazer o seguro do teu carro, era mais seguro de carro, seguro de casa, essas coisas, porque na época o seguro de saúde não era tão forte como é hoje, estava surgindo. Né? Eu sou da época que nasce o seguro-saúde. E eu achava incrível que na família com quem eu trabalhava, todos os homens se beijavam. Inclusive na Avenida Presidente Vargas, que seria a Avenida, que é a Avenida Paulista, né? Eles podiam se encontrar onde quer que seja. Eles se beijavam, que nem os árabes fazem, que nem os russos fazem. E muitas das vezes a gente escutou alguém passando, viado! Sabe? Gritando no ônibus, não sei o quê, porque o pai estava beijando o filho estava beijando o irmão. No final já era beijado também, né? Porque depois de anos trabalhando, a gente, coisa de brasileiro faz parte da família. E é dessa fluidez que eu falo, é desse momento. Então aí vamos lá. Deixa eu Somos fazer fluidos. deixa eu só fazer um apontamento que estão perguntando justamente isso em dois momentos. É que você tocou no assunto agora e eu acho que você tocou num ponto importante e aguçou a reflexão do pessoal que está acompanhando a gente. Duas mulheres, inclusive, fizeram considerações que eu acho muito pertinentes, que é o seguinte. Que geralmente, com a mulher, que a bissexualidade, por exemplo, a bissexualidade no homem, essa flexibilidade no homem, às vezes ela não é muito aceita, mas na mulher isso acaba sendo até uma colocação meio de fetichismo, né? Uma fetichização da mulher bissexual, né? Em detrimento de muitas vezes no homem, isso é alvo de preconceito. O que você acha sobre isso? Faz sentido? Cara, você sabe o que você me fez lembrar agora? Uma discussão que eu estava tendo outro dia com alguém no consultório sobre a indústria do filme pornô. Tá. E esse cara ele me perguntou o seguinte: porra, por que a gente consegue ver? Ele disse que a esposa dele pediu um filme que os homens se pegassem, mas que fosse um filme onde a gente está muito acostumado a ver homenagem um homem e duas mulheres, né? A indústria pornô traz isso. E aí ele virou para mim e falou assim: por que é tão difícil? Exatamente pelo que você falou. A indústria pornô transformou o sexo entre duas mulheres como fetiche. Isso. Então, todo mundo quer ver duas mulheres transando, mas o sexo entre dois homens é proibido. É isso aí. Porque o sexo entre dois homens significa submissão, fraqueza, se aproximar do feminino. E olha que para um homem se aproximar do feminino é uma coisa que cruz credo, né? É como se eu estivesse pendurando alho no meu pescoço para fugir do Conde Drácula. Né? Então, não é possível isso. Mas para a mulher, não. A mulher pode se aproximar do masculino, que para ela está de boa, para ela é permitido, porque virou fetiche. Então, eu acho que isso que você está levantando
Por que que é assim? Porque tanto eu e você e todos os homens que estão lá fora da janela, eles foram educados a ver sexo entre mulheres como fetiche. E Uhum. sexo entre homens como submissão, fraqueza, ser menos homem, E, masculinidade tóxica, né? Hegemônica, tóxica, é, que traz essa coisa ruim. é. Essa discussão verso gay, o gay passivo é visto como inferior ao gay ativo. Exatamente. Exatamente. E isso, inclusive, traz à tona uma discussão sobre corporeidade, porque é o seguinte: quem disse, quem pode afirmar que ter sexo, fazer sexo anal, ter prazer no cu, por exemplo, é um problema, né? Ai, peraí, gente, que o Carlos travou de novo. Peraí. Logo na hora que eu tava falando do cu. Peraí. O Carlos saiu, mas eu acho que ele vai voltar. Peraí que eu vou continuar a reflexão. Deixa ele voltar só para a live que... Deixa só ele voltar aqui. Peraí, cadê? Que eu quero continuar essa reflexão com ele. Uma hora tensa para travar, é verdade, Sarinha. Ó, por enquanto, então, deixa eu deixar um beijo para todo mundo que está entrando. Sara, a Rô, que é a Roberta, que deixou comentário também. A Caroline, obrigado sempre pela presença. Cissa, minha irmã querida. Pessoal lá da FASME, Marcelo, enfim, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Não faz sentido a gente fazer live se a gente não tem a presença de vocês, a participação, perguntas e reflexões tão positivas e tão construtivas como que vocês trazem. Então, obrigado. Vou tentar. Deixa eu ver se o Carlos ele entrou aqui. Entrou, peraí. Já vou chamar você, peraí. Pronto. Carlos está voltando. Oi. Voltei! Oi, Rô! Oi, Cissa! Oi, Ó, Sara! aí eu tô aqui fazendo, né? Aproveitando que você saiu, já vou dando beijo a todo mundo pra gente não perder o fim da meada. Aí eu vi o pessoal subindo, aí eu ficava aqui, oi, oi! Ô, querido, sabe o que você. Não, e o pessoal até brincou, o pessoal brincou, porque logo na hora que começou a travar para você, que travou e você saiu, eu tava falando do cu. Que Do cu! Você adora é, falar do cu. é a melhor hora para falar do cu. Crônicas do Cu, melhor livro que existe. Porque é o seguinte, não, e eu gosto de falar de cu, né? Porque assim, do cu. Porque é engraçado como até a palavra, quando a gente fala cu, né? As pessoas se assustam, porque a gente não está acostumado a falar do cu, e o cu, ele eu gosto muito daquele livro do Pelo Cu, né? Políticas Anais, porque Isso, eu chamo de Crônicas do Cu. Crônicas do Cu, mas tem um livro espetacular que fala sobre justamente isso, que o cu é a parte do corpo, é a região do corpo que a gente nega, a gente rejeita, né? Que fica sempre excluída e pouco que é sujo, que é sujo, proibido, que é escondido. que muito do preconceito que você estava falando, por exemplo, do homem gay passivo, parte muito, inclusive, dessa leitura também, que faz parte também de normatizações, né? Inclusive dessa heteronormatização, aonde você tem que ter necessariamente um ativo e um passivo, e o que é o passivo é taxado, é classificado como fraco, né? Como diminuído, Inferior. inferior, e é muito curioso que você atribui ao sexo anal, portanto, também um lugar também de não só de poder para quem está penetrando, mas a quem é penetrado a diminuição, né? Você diminui, você dá pouca importância, você não valoriza. Inclusive, para o homem, isso pode ser lido também como um problema que muitos homens... Agora eu acho que quem travou foi ele. Não, eu tô aqui. E aí, muitos homens heterossexuais, por exemplo, passam a ter um problema, né, com a questão do prazer anal, muito embora sintam e tenham vontade do prazer anal,
mas não se permitem ao prazer anal justamente por conta desse preconceito, né? E aí, muito do preconceito da homofobia parte justamente dessa relação que homens têm, por exemplo, também com o próprio cu. Então, eu acho importante a gente refletir sobre isso. O Carlos caiu de novo. Acho que o sinal está dando problema. Deixa eu ler algumas mensagens aqui. Assim como homens que curtem inversão, não necessariamente é gay. Exatamente, querida. Perfeito, é isso mesmo, Caroline. A gente tem que partir da premissa que essa flexibilidade, quando a gente fala de heteroflexibilidade, a gente não está falando de uma heterossexualidade que é exclusiva, mas que é possível. Oi, você voltou, você está aí, né? Você estava em 2 telefones ao mesmo tempo. Carol, deixa eu falar uma coisa. Carolina, desculpa. Deixa eu falar uma coisa interrompendo o Breno. Você está certíssimo. Um homem que curte inversão, qual o problema? Exatamente. Entendeu? Agora eu tô de fone à toa. Qual o problema? Qual o problema? É o cara, e muitas das vezes não é nem travesti, né? É a própria esposa que põe, segundo a nossa queridíssima Ana Canosa, que põe o cintaralho e vai lá e se apresenta. Qual o problema? Sim. O cu é dele, deixa o cara ser feliz. Você sabe que tem uma prática sexual chamada pegging, né? Que é justamente a mulher que penetra o seu parceiro, né? Numa relação, pode ser uma relação, numa relação heterossexual, inclusive, tá? Então, a mulher, o homem, ele se sente à vontade em ser penetrado pela sua companheira, pela sua parceira, tá? Isso é um acordo entre eles e existe um prazer enorme, né? O cara gosta de fazer isso. Então, existe uma prática sexual muito comum e que vem surgindo no consultório, inclusive. Homens que chegam para mim e falam assim, Breno, eu curto fazer sexo anal. Eu falei, que bom, ótimo, uma boa relação que você tem com o teu cu, porque sempre foi tão negado isso, né? Então, quer dizer, eu acho que isso faz parte das desconstruções e da maneira como a gente tem que dialogar também com esses homens, né? Que, independente dessas flexibilizações que nós estamos falando aqui, mas eu acho que a gente precisa principalmente conversar com este homem heteronormativo, né? Porque justamente do lugar que ele fala, do lugar do opressor, do lugar né, dentro de uma norma e dentro de um molde, que muitos homens estão se percebendo dentro dessas caixas e eles começam a perceber que essas caixas começam a incomodar, estão sufocando também, porque tiram desses homens a possibilidade de experimentarem outras possibilidades, outros prazeres, né? De ter uma relação mais saudável com o próprio desejo, com o próprio corpo. Vide que muitos homens muito falocentrados, muito falocêntricos, ficam muito centrados no próprio pinto, pensam através do pinto, ou exclusivamente nesse pinto, né? E deixam de contemplar outras possibilidades nesse corpo. Então, eu acho que é muito importante a gente dar voz também, a gente começar a escutar esses homens desesperados, ou como eu bem falei, até lembraram aqui, eu sou um homem cansado, viu, Carlos? Uma vez, numa aula, eu falei que eu sou um homem cansado, porque eu estou cansado disso tudo, eu estou cansado de sustentar essa heteronormatividade, esse prazer exclusivo, ou único, ou totalitário. Eu estou cansado de ficar sempre me mantendo dentro de padrões. Isso já parte de uma desconstrução minha, tá, querido? Já de algum tempo. E eu acho que a gente tem que começar a dar vazão a isso, né? Eu acho que isso é um movimento social que começa a surgir com intensidade. E eu acho que a gente tem que levar essa desconstrução para a sociedade como um todo. A gente está tão preocupado em agradar o outro que a gente esquece de se agradar. A gente está tão preocupado com o que o outro vai pensar que a gente esquece daquilo que nós pensamos. A gente precisa tanto se rotular e se colocar dentro de um quadradinho. Outro dia eu estava tentando fazer uma lista de tudo que eu sou, né? É mesmo? Pois é, porque fica difícil, né? Porque a cada dia muda. Há muitos anos atrás, numa das reuniões do Grupo Arco-Íris do Rio de Janeiro, quando
Cazuza era vivo e frequentava o Baixo Gávea, né? Grande. E numa das discussões, eu estava nessa reunião e eu fiquei prestando atenção naquilo e eu falei para o meu amigo da época. Eu falei assim, gente, eu estou falando de um Carlos José de 21 anos, tá? Essa coisa de 30 anos atrás. E aí eu falei para um dos meus amigos, eu falei o seguinte, eu tenho medo para onde esse lugar está nos levando. Eu tenho medo de onde esse discurso vai nos levar. Porque vai chegar uma hora que, por exemplo, as pessoas vão perguntar assim, e você? É o quê? Eu não sou mais o Carlos. Eu sou isso. E aí chega uma hora que falam assim, não, mas olha só, isso já caiu, tá? Não existe mais. Agora você não tem mais o direito de você falar isso, porque falar isso é preconceito. Aí você fica, tá. Eu me lembro uma vez, eu estava dando aula, quando eu dava aula de inglês, eu tinha um aluno negro. Se você quiser falar. Peraí, só um minutinho. Peraí, aí voltou. Voltei? Aonde foi que eu parei? Porque eu continuei raciocínio. Então, eu tinha um aluno negro e às vezes eu pegava um exemplo que eu tinha que falar alguma coisa relativo à raça negra, né? E aí eu ficava parado, porque o livro era muito antigo, e naquele livro eu não podia chamar na sala a pessoa de negra. Black, né? Tinha que ser Afro-American. E aí eu ficava assim, pô, mas eu tenho um aluno aqui. Aí eu parei a aula e falei assim, fulano, como é que você quer que eu te chame? Você quer que eu fale negro, preto, afro-brasileiro? Como eu posso me referir a você sem que te ofenda? Aí ele virou assim para mim e falou assim, professor, chama do que quiser. Nada disso me identifica como pessoa. E é esse o medo que eu estava vendo várias lives tuas, eu, por exemplo, ontem eu dei gargalhadas aqui quando vocês falaram da Ursound. Eu só tive uma experiência na Ursound no Mackenzie, só uma. E eu fui discriminado por ser magro. Tá. Agora, gay, alto, peludo, e eles olhavam para mim como quem diz, o que você está fazendo aqui, viado? Vai embora. Você não pertence a esse lugar. Então eu acho que a gente está rotulando demais. É por isso que eu acho que essas discussões sobre flexibilizações são tão importantes. Eu até entendo isso que você está falando. Você tá, eu não tô... Eu entendo isso, mas você está me ouvindo? Não é tirar lugar de fala, tá? O bissexual pode se rotular como bissexual, mas é ele que tem que se rotular como bissexual. Sim, não, perfeito. Mas, por exemplo, eu acho que o que você fez com o teu aluno foi muito correto, né? Na dúvida, inclusive eu fiz um post também hoje, que eu coloquei lá, hoje dia 15 de maio, dia da visibilidade, dia da visibilidade da mulher trans, né? Então, eu fiz um post falando justamente sobre a diferença entre mulher trans e a travesti, né? E sempre, eu acho que é sempre importante, antes de você se referir, já ir denominando as pessoas, né? Então, assim, dizer, quem é mulher trans, quem é travesti, você pergunta, né? Não ofende perguntar, né? E eu acho que a pergunta que você fez ao teu aluno é muito adequado, porque assim, eu parto sempre da autodenominação e autodeclaração. Eu acho que isso tem que ser respeitado. Se você se diz homem gay, perfeito. Se você se diz um homem bi, perfeito, né? Eu tenho que partir sempre da maneira como você se reconhece e respeitar isso. Portanto, eu acho que você ter essa sensibilidade de você perguntar, inclusive, qual o pronome mais adequado a ser utilizado com a pessoa, porque os pronomes também tem que, né? Existe toda uma linguagem inclusiva aí que a gente tem que tomar cuidado, mas eu acho que é muito legal isso que você falou, né? Que você fez com o teu aluno. É que, por outro lado, eu entendo essa questão dos rótulos, mas eu ainda sinto que essa necessidade da representatividade é extremamente necessária. Daí, talvez, porque que a gente ainda fica tão... Beleza, mas
Mas aí a gente não tem que diferenciar rótulo de representatividade, porque Talvez rótulo é uma coisa sim, ruim. É um lugar que sim, te é imposto. Agora, sim, verdade. representatividade é aquilo que você diz com o peito aberto de que você É é. isso aí. Quem te representa. Eu tenho medo de rótulos, mas eu apoio a representatividade. É isso aí. É isso aí. Eu não, eu É, super concordo com você. Eu acho isso mesmo. Agora, por exemplo, você na tua pesquisa, quando você fala em flexibilidade, vamos falar da minha você pesquisa. se deparou com o conceito de heteroflexibilidade, né? Na Você foi estudar. verdade, o nome heteroflexibilidade é uma coisa dada hoje para um comportamento que já existia na Roma Antiga, né? E já existe desde que o tempo é tempos. Por exemplo, Tá. o Paul Veyne, lá no Sexo e Poder em Roma, ele vai falar isso. Ele vai falar do poder de oratória. Ele vai falar daquelas relações de homens que, se a minha oratória é boa, eu te levo para o quarto. E aí significa, olha, fulano é melhor político do que Beltrano, porque ele convenceu fulano para ir para o quarto. E no quarto rolava sexo, né? A gente não tinha essa visão. Nós temos uma visão de Roma de putaria solta, né? Todo mundo trepava com todo mundo nas saunas, e não era assim. O sexo era fechado, não era proibido, mas era fechado. E não tinha problema nenhum homem transar com homem. Sócrates teve Sócrates, não é Sócrates. Eu confundo grego com romano, gente, me crucifica. Sócrates tinha os discípulos dele porque a família mandava para lá para aprender com Tá. ele. E ele comia todo mundo. Né? Qual o problema? Era o meu papel enquanto professor, inclusive ensinar o meu pupilo a ter coisa. Mas sem Roma. E aí, É isso naquela mesmo. época, já existia a flexibilidade. E ela já tinha essa fluidez sexual. O cara lá que era general de Roma, que transava com os soldados, ele não era menos homem por causa disso. Né? Na verdade, inclusive, existem oriquis africanos que vão falar o seguinte: ejacular significa dar vida. Então, se o maior guerreiro da tribo ejacula em cima dos guerreiros que são novos, ele está dando vida, ele está dando força, ele está dando poder. Né? Então, existem coisas assim que já vêm há muitos anos. Então, a flexibilidade não é nova. Tá? Ela sempre aconteceu. O que acontece é que com o Perfeito. advento, com o crescimento da religião judaico-cristã, com o poder dado a Roma, e aí a gente fala Roma, não a cidade, né, a igreja, o poder dado a Roma, essas coisas todas. Eu preciso ter poder sobre os homens seculares, porque eu estou num nível acima, eu preciso salvar a alma dessas pessoas. Eu começo a delimitar isso. Não pode. E aí vai naquela discussão. Você, homem, não pode mais usar rosa, nem usar salto alto. Coitado de Luís XV. Não pode. Baixinho, usava saltão. Pois é, não pode mais. Não pode. Porque a partir de agora isso pertence ao universo feminino. E o homem tem que usar azul, tem que botar salto, tem que vestir couro, tem que. E por aí vai. E aí a gente. E aí isso começa a mudar. Né? O homem passa a ver o sexo entre iguais de uma forma suja, de uma forma proibida. E aí a gente vai trazer a discussão da masculinidade hegemônica, da masculinidade tóxica, de diminuição do meu papel enquanto homem. Então, já não posso mais, eu tenho que esconder isso. E aí, em algum lugar da Alemanha, em algum momento lá no início do século XX, alguém escreve que, beleza, a gente tem que dar um nome nessa parada aí vira heterossexualismo, homossexualismo e bissexualismo. Na época ainda era ismo o sufixo. A OMS vai tirar isso agora no futuro, né? Agora há muito pouco tempo que fala assim, não, peraí, ismo é doença e ninguém é doente. Idade, sexualidade, homossexualidade. Inclusive, a Thaisa tá aí, ela sabe que eu tive uma discussão com uma das professoras, que toda vez que ela falava homossexualismo em turma, e eu estou falando de agora, coisa recente, de 10 anos atrás, eu levantava a mão e falava assim, homossexualidade. Ela, homossexualismo, eu homossexualidade. Né? Até que teve uma hora que a gente se irritou. Então, isso começa a ser sujo. Tá?
E aí o que acontece? É uma prática que sempre aconteceu. Eu nasci no final dos anos 70, no final dos anos 60, início dos anos 70, nasci em 69, fui criança na década de 70 e fui adolescente na década de 80 e de 90. Naquela época, homens transavam com homens, só não se falava sobre isso. Mas ninguém se importava. Era escondido, mas ninguém se importava. Aí, no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, isso começa a ser uma prática proibida. E aí a gente esconde. E aí o que acontece? Eu, homem heterossexual, que gosto de transar com homens, não sou bissexual, porque eu não me relaciono afetivamente com homens. É assim que eu entendo a bissexualidade, com todo respeito ao Rodrigo. Não me relaciono com homens, eu só faço sexo com eles. E eu preciso de um nome bonitinho para falar isso. Aí eu passo a dizer que eu sou fluido, heteroflexível. Porque aí, olha só, eu mantenho a minha alcunha de macho alfa, porque eu sou hétero, e sou flexível. E aí eu te pergunto, quando é que foi que você deixou de ser macho alfa? Isso. Mas esse é o debate sobre que, inclusive, os bissexuais, as pessoas bissexuais, elas criticam justamente esse ponto de vista, né? Porque você é heteroflexível, mas você não deixa de viver uma heterossexualidade porque você se mantém dentro do privilégio heteronormativo, porque se você se denomina como bissexual, você sai desses privilégios, né? E aí você tende a sofrer mais a discriminação e o preconceito. E, por outro lado, eles também, a discussão e à medida que você vai dando vazão, né, a esses termos heteroflexível, homoflexível, a questão dos góis, que daqui a pouco eu quero perguntar para você o que você acha também dos góis, os bissexuais... Eu namorei um. Hã? Eu namorei um gói. Tá, então, peraí. Os bissexuais, eles vão falando que todas essas denominações seriam formas também de você invisibilizar a bissexualidade, né? Perdão, repete a pergunta. Não é nem pergunta, é só uma afirmação mesmo, que existe todo um debate, existe um debate dentro da população LGBT entre as pessoas bissexuais de que essas terminologias elas vão no sentido de manter a invisibilidade da bissexualidade, entendeu? Nem um pouco, porque... E aí é que tá. Por isso que eu falo em representatividade, não de rotulação. Né? Não vai invisibilizar você enquanto bissexual. Né? E não vai invisibilizar, não vai tornar invisível a bissexualidade. Né? Eu só vou dar voz a uma pessoa que não se enquadra, que não se reconhece nesse termo. Né? Você falou do GOI. GOI G0Y, não gay. Né? Que vai por aí. E aí do GOI a gente faz uma puxadinha para o bromance, faz uma puxadinha para broderagem, que é mais ou menos similar. Né? Vamos lá. O GOI uma coisa importante, só te avisar. O Instagram, ele fica 1 hora na live. Ele já está me avisando aqui que falta 1 minuto e 25 para a gente terminar. Então, eu quero me comprometer com você o seguinte. Vai fechar a live daqui a pouco. A gente se despede agora, já deixando um compromisso para daqui a 2 semanas, daqui a 15 dias. A gente volta no tema e faz a parte 2. Sim. O que você acha? Ótimo, perfeito. Inclusive... Deixa eu falar uma coisa rapidinho, gente. Vocês que estão assistindo a gente, eu e o Breno preparamos uma pesquisa sobre essa nossa discussão hoje. É uma pesquisa só para nos dar alguns números e nos direcionar em certos estudos que nós dois estamos fazendo juntos. Essa pesquisa, o link dessa pesquisa está na minha bio, no carlosjoseteles.pc. Por favor. Se vocês puderem responder, vocês vão nos ajudar. Inclusive, se vocês quiserem copiar o link e mandar para os amigos, a gente não fica triste não, tá? A gente agradece. Que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais
como as pessoas estão vendo essa questão da flexibilidade. É uma pesquisa muito genérica, ela é super rápida, ela é só para nos dar um direcionamento para uma pesquisa mais aprofundada que a gente vai fazer no futuro. Então, quem puder responder, vai lá na página na minha página,